Passado, o Banco Central ele falou que toda empresa que atua com ativos digitais ia precisar de uma licença específica. E o período de vigência dessas leis começou em fevereiro agora, e toda empresa que não solicitar até outubro a sua licença vai precisar parar de operar. E eu tô pegando aqui um ônibus no domingo à noite para ir no evento que vai ter amanhã em São Paulo, do Pinheiro Neto, que é o maior escritório de advocacia sobre regulação bancária. E como diretor de operações da Global Crypto, eu preciso entender no detalhe o que isso impacta nas empresas que atuam com criptoativos. Aliás, a gente tem o Monet, a Firebit e a própria Global para administrar. Não é a primeira vez que eu faço um bate-volta assim, tem outro aqui no canal. Já é o segundo que eu vou para São Paulo e volto, e por alguns motivos eu preferi ir de ônibus. Primeiro, que eu fui aprovado para evento de última hora e a passagem tá um absurdo. E segundo, que é até bem confortável. Se você pega um leito cama, você vai assim, dormindo, chega lá cedo no dia seguinte. Se você vai fazer um bate-volta de avião, você tem que acordar cedo na segunda, pegar 1 hora até Confins, mais 1 hora até São Paulo. E avião suga energia, né? Você acha que aeroporto no geral, mesmo que seja um voo só de 1 hora, é um puta desgaste. Você tem que acordar às vezes 4, 3 da manhã para pegar um voo que vai ser às 6, 7. Chego lá às 7 da manhã, vou dormindo. Depois eu volto amanhã à noite, dormindo também. Chego aqui em BH de volta, terça-feira de manhã. Ontem falei que isso de fazer bate-volta de ônibus estava funcionando muito bem. Dessa vez não funcionou, o ônibus atrasou legal. E o escritório do Pinheiro Neto, onde a gente está indo, fica relativamente perto do aeroporto, né? Se eu tivesse ido de avião, talvez teria dado mais certo. Mas tá previsto de chegar lá mais ou menos 9h40. O credenciamento vai até 9h30, mas já avisei pro pessoal. Enquanto isso, eu vou explicar um pouquinho o que é toda essa regulação que o Banco Central está trazendo e quais foram os capítulos disso. Foi em dezembro de 2022 que o governo publicou a lei que regulamentava os criptoativos, mas foi só 3 anos depois, agora em fevereiro de 2026, literalmente 20 dias atrás, que o Banco Central colocou as regras para funcionar. E agora toda exchange, corretor ou empresa que utiliza ativos virtuais, seja stablecoins, criptomoedas, precisa seguir regras específicas e precisa de uma licença para atuar como PSAV, que é a sigla que o Banco Central deu para as prestadoras de serviços de ativos virtuais. Mas tem um ponto muito importante aqui. Toda empresa que já atuava com criptoativos antes do dia 2 de fevereiro tem até outubro de 2026 para solicitar ao Banco Central a sua licença. Quem não tinha nenhuma operação antes do dia 2 de fevereiro não pode nem solicitar essa licença prévia. E o Banco Central já avisou que pode levar até 3 anos para ele começar a emitir novas licenças. Ou seja, quem não operava antes do dia 2 de fevereiro perdeu uma das maiores oportunidades regulatórias para regular o seu negócio no mercado de criptoativos aqui no Brasil. Tem um artigo no meu LinkedIn que fala exatamente sobre essa regulação e compara com o que a gente teve na regulação das IPs em 2013 e com a regulação do Pix em 2020. Mas basicamente o que o Banco Central está exigindo é muito similar ao que ele já exige das outras empresas que ele regula, que são as instituições de pagamento, os bancos comerciais de investimento, as financeiras, que é a segregação de patrimônio, que é o ponto onde você não mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dos seus clientes, governança e compliance no nível de um banco, provas de reserva, que foi algo muito adotado pela indústria depois da falha da FTX, da falência da FTX, onde você comprova que você realmente tem os criptoativos. E o que mais incomodou o mercado que quer ser regulado foi o critério do Banco Central de capital mínimo, que pode chegar até 37 milhões de reais. Se isso é bom ou ruim, depende para quem você pergunta. O Banco Central no ano passado, ele teoricamente apanhou diversas vezes. A gente teve alguns problemas no sistema financeiro, né? Para não citar aqui o Banco Master, tem até um vídeo no último bate-volta em São Paulo que a gente foi até a sede do Banco Master, mas também teve aquele problema na CIM, onde um funcionário revelou informações e deixou que uma vulnerabilidade
fosse explorada, impactando várias outras instituições. E esse provavelmente foi um dos motivos para o Banco Central colocar esse capital mínimo tão alto. No momento das consultas públicas, que foi uma fase onde o Banco Central publicou mais ou menos o que ele pretendia fazer e deixou com que o mercado desse pitacos sobre essa regulação, o Banco Central estava falando de um capital mínimo entre 1 a 5 milhões de reais. E agora o capital mínimo é 10 milhões de reais, o que faz com que já duplique o valor máximo que a gente tinha nas resoluções. Isso daí incomoda, porque no Brasil a gente tem várias fintechs e startups que talvez não vão ter toda essa capitalização. Você vai ter que fazer provavelmente uma venda da sua startup e buscar a fusão que vai ter esse dinheiro para colocar ali no caixa. Eu vou ser bem honesto, o mercado cripto aqui no Brasil está bem dividido sobre essa regulação, porque tem gente falando que essa exigência de capital acaba matando a inovação e concentra o poder só em poucas grandes empresas que vão ter todo esse capital para solicitar a licença. E tem gente, e eu me incluo um pouco mais nesse lado, vou explicar o porquê, que acha que foi uma medida necessária. Não sei se esse é o primeiro ciclo que você está vivendo em cripto, mas a gente teve vários grandes scams e pirâmides que utilizaram a tecnologia blockchain para fazer seus negócios. Um dos mais impactantes foi a FTX, que fez exatamente o que o Banco Central já disse que não pode ser feito. Ela misturou o dinheiro dos clientes com investimentos próprios que a empresa queria realizar. E é isso que o Banco Central quer que não aconteça. Ele quer garantir uma governança e um compliance mínimo para todas essas empresas que querem atuar com esses ativos a nível do varejo. Se você quer continuar com as suas criptomoedas na sua ledger ou na sua carteira própria, não tem problema, isso não vai te afetar. E toda essa regulação e o mercado de criptoativos é muito pessoal para mim. Eu saí do Inter, onde eu liderava a área de Digital Assets, e por lá eu trabalhei no Drex, que foi o piloto do Banco Central, onde a gente trabalhou ali com uma tentativa de fazer um real digital usando o blockchain. E agora eu estou construindo a Nora, que é uma emissora de uma stablecoin, o BRS. Tem um vídeo aqui que eu explico exatamente sobre isso. E por mais que a Nora não seja uma prestadora de serviços de ativos virtuais, os clientes da Nora, que são os neobank e toda essa camada de serviços financeiros que usa o blockchain, atuam como intermediadores, seja na custódia ou na intermediação com criptoativos. Então, os clientes da Nora são regulados, o que faz com que a Nora indiretamente tenha que estar de acordo com essas regras. E na Global Crypto, com a Monet e com a Firebit, as duas precisam estar completamente regulamentadas pelo Banco Central. Então, elas precisam se adequar nessas regras. E é por isso que eu não estou nesse mercado como um turista, não à toa. Estamos aqui no evento, no escritório do Pinheiro Neto, para entender cada detalhe sobre isso. Tudo bom? Licença, Manuel. Joia. Se não tivesse tão quente, eu ia andando. Pois é. Se importa eu gravar aqui um vídeo meu falando? Obrigado. O evento foi muito bom e eu descobri que também teve transmissão ao vivo. Quem estava lá era o Lúcio, do DEORF, que é o Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, e foi extremamente esclarecedor. Primeiro que ele tirou algumas dúvidas sobre possíveis interpretações que as pessoas podem ter das resoluções e toda essa regulamentação que o Banco Central publicou, e também mostrou como que outras resoluções completam algumas lacunas que você imaginava que poderia ter ali na regra. Porque como agora as prestadoras de serviços de ativos virtuais são reguladas pelo Banco Central, existem outras resoluções que também afetam a vida dessas PSAVs. Mas então, acho que agora eu já posso tirar esse crachá aqui e guardar junto com os outros crachás de eventos. Vou mostrar para vocês como que eu tenho apreço assim por esses crachás, mostrando toda a minha coleção aí para vocês. Vai lá, editor, coloca a cena aí. Aí, vou mostrar aqui rapidinho a coleção de crachá que eu tinha falado de evento. Óbvio que eu tenho que organizar isso aqui ainda, mas dá uma olhada. Isso aqui tudo é evento cripto. Tem umas medalhas aqui de prova de corrida, mas assim,
É muito evento. Esse aqui foi Febraban Tech. Aqui, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Smart Summit de 2024, vai ter o de 2026 agora. Blockchain Leaders aqui, eu gosto de ficar guardando as pulseirinhas também. Dev Connect, que foi aquele lá na Argentina. O Bitcoin Conference 2025. Esse aqui também, muito legal. Eu fui pelo Inter lá em Las Vegas. Depois eu vou fazer um vídeo só falando desses trocentos eventos aqui que eu já participei. Teoricamente o café é aqui perto e eu tô fantasiado de Faria Lima, então não vou nem perceber que eu sou de fora. Eu vou querer essa sobrecoxa assada e uma água com gás e limão espremido. Muito legal. Tem esse negócio aqui do Pinheiro Neto. Obrigado. Junto com a caneta aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio do foco na minha cara. Junto com uma caneta. Uma caneta do Pinheiro Neto. E pra dar energia aqui, ó, peguei o melhor monster de todos, que é o Mango Louco Zero. E tô voltando agora pro escritório do Pinheiro Neto. Agora são 7h45 e eu não consegui até agora parar para contar para vocês os principais insights. Tive várias reuniões aqui em São Paulo, fiquei a tarde toda emendando reunião. E agora eu tô aqui no Mania de Churrasco para jantar, porque o total de refeições hoje foi almoço, fruta tarde e agora jantar. Quero ver se eu consigo passar em alguma academia antes de a gente voltar para BH. Mas vou só parar para comer aqui um pouquinho e eu conto os principais insights, sem muita enrolação, dessa regulação e do que eu vi no evento. Essa linha do tempo nossa, ela começa lá no dia 10 de novembro, que foi quando o Banco Central publicou as novas regras, que são as resoluções 520, 521 e 519. E ali a gente já tinha a informação de que o prazo da vigência seria ali no dia 2 de fevereiro de 2026. E foi literalmente ali há 20 dias atrás que isso entrou em vigor. A partir dali começou a contar o prazo de 270 dias para que as empresas que já atuavam com criptoativos antes do dia 2 de fevereiro pudessem ali levantar a mão e pedir para o Banco Central, mostrando ali as exigências mínimas que elas gostariam de ser reguladas. E é o que a gente chama de regra de transição. Nesse período, as empresas vão poder continuar operando enquanto a autorização é efetivamente concedida a elas. Esse prazo termina em outubro de 2026 para as empresas fazerem o pedido e a empresa que não realizar o pedido até lá tem que encerrar as atividades em novembro. Mas no meio disso já tem uma mudança importante. Em maio começa o reporte de câmbio ali na IN e acredito que depois disso a gente começa a ter a Decrypto, que é o novo modelo de documento que tem que ser entregue para a Receita Federal. De outubro começa a contar ali o início da primeira fase, que é onde a gente tem o primeiro corte ali de aprovação para aquelas empresas que vão estar 100% aderentes na nova regulação.
E durante esses 360 dias, o objetivo é exatamente esse. O Banco Central vai analisar o pedido que foi entregue ali até outubro e vai retornar com o que precisa ser adaptado dentro ali dos 360 dias para que a empresa fique apta a ter ali a sua licença, efetivamente. E as empresas vão ter mais um ano para ficar 100% dentro dos moldes que o Banco Central exige. E a partir dali, encerrando esse período de 360 dias, começa a contar o prazo de 720 dias, onde o Banco Central vai ceder a autorização ou não para as empresas. E as empresas que não conseguirem ter a autorização nesse período vão ser obrigadas ali a encerrar suas atividades. No total, toda essa linha do tempo está estimado que ela efetivamente gaste mais ou menos 3 anos. Mas então vou falar aqui sobre o processo de autorização das PSAVs que já tinham atividade, como eu falei, antes do dia 2 de fevereiro. Se não, você pode ignorar toda essa linha do tempo e pensar que as empresas que não atuavam e querem começar a atuar vão ter que ficar ali esperando a licença delas durante 3 anos, ou seja, elas não estão aptas ao que eu vou mostrar aqui, que é a regra de transição. E eu quero trazer também quais foram os pontos importantes para essa primeira fase, que é esse momento de enviar o documento para entrar na regra de transição. A primeira parte que eu disse ali é do capital social já integralizado. Existe até um documento onde o Banco Central coloca ali que existe um prazo para que o capital social seja integralizado, mas a verdade, o que aconteceu é que o capital social ele se alterou para todas as empresas que são reguladas pelo Banco Central, mas para as VASPs que vão ali solicitar, no regime transitório, elas já precisam ter isso 100% integralizado. E até para facilitar isso, o Banco Central tem uma calculadora dentro do site que ajuda nesse cálculo de quanto a VASP, a PSAV, precisa de capital social nessa primeira etapa. Essa calculadora aí, ela não serve de comprovação, mas é mais para você verificar se os seus próprios cálculos estão próximos ali do que é estimado nessa calculadora. Também vai ser necessário apresentar nessa documentação que vai até outubro de 2026 a demonstração financeira de 3 anos, os últimos 3 anos auditado por alguma empresa autorizada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E qual que é a estrutura da VASP, ou melhor, da PSAV? Você tem que ter no mínimo 3 diretores e o Banco Central disse que sabe que existe uma escassez no mercado de pessoas para isso, mas são necessários ali 3 diretores que tenham capacidade técnica de exercer o seu papel na PSAV. Não vai ser permitido coworking ou espaço compartilhado com outras empresas, a não ser que seja um espaço compartilhado com um conglomerado de empresas já regulada pelo Banco Central. Então, assim, aquela startup que está no WeWork ou em algum escritório da Regus vai ter que buscar o seu próprio endereço comercial. E aqui, chegando na última parte, quais foram os insights mais valiosos que eu tive participando desse evento? O legal é que a empresa ela pode ter uma licença de instituição de pagamento e emitir moeda eletrônica. Mas se a VASP ela não tem essa licença, ela pode solicitar junto com a entrega de pedido da regra de transição que vai até outubro de 2026, já entrar com um pedido também de instituição de pagamento. Até a licença ser emitida para ser uma instituição de pagamento, a VASP vai ter que atuar ali como uma participante indireta do Pix, mas depois que ela tiver a própria licença, ela vai poder atuar como uma IP direta. O Lúcio, do DEORF, também disse que novas regras complementares vão ser publicadas esse ano e estarão por vir. E a última parte é que o Banco Central vai analisar caso a caso e dando flexibilidade até que seja criado aqui, entre aspas, uma certa jurisprudência de como resolver cada particularidade que vai ser apresentado ali nessas empresas.
E acredito que esses aí foram os principais insights que eu tive ali no evento e, claro, aqueles que eu posso compartilhar. Opa, Fábio, tudo bom? Licença. Isso, voltar para casa. E esses eventos são essenciais para entender o real clima do mercado, ficar próximo do regulador, próximo das startups sérias que querem se regular, daquelas também que entenderam que a regulação não é para elas no momento atual, mas que talvez seja no futuro. E já é bom construir um bom relacionamento com o regulador. E ali dá para ver nas expressões quem está confiante, quem está preocupado e quem está correndo atrás para se adequar. E eu tô aqui agora, já voltando para casa, para Belo Horizonte, pensando que em eventos como esse, que são definidos um pouco das pessoas que ficam para trás e aquelas que seguem em frente. É claro que a regulação não é perfeita e o Banco Central não tem resposta para tudo que a gente precisa, e talvez as respostas do Banco Central não sejam realmente as melhores. Mas o Brasil está criando sim uma das estruturas mais completas e, diferente dos Estados Unidos e outros lugares no mundo onde os órgãos reguladores acabam sendo mais predatórios e agressivos diante do mercado de blockchain, aqui no Brasil o nosso Banco Central compreendeu já a importância disso tudo. E assim, outra coisa que já ficou mais do que claro, que para quem está construindo o mercado, assim como eu, tem muito trabalho pela frente. Mais compliance, mais trabalho, mais custo, mais estrutura, mais pessoas a serem envolvidas, mas ao mesmo tempo também significa que as empresas que passarem por esse ciclo vão ter uma credibilidade sem igual. E talvez passar por esse buraco de minhoca, que é a regulação, dê as respostas para a gente conseguir desenvolver as soluções que realmente cheguem na mão de milhares de brasileiros. E é isso que as pessoas que querem ver o DeFi e a blockchain e a tecnologia na mão de todo mundo sonham todos os dias. Se você quer entender o que está mudando o mercado cripto no Brasil e acompanhar essa jornada junto comigo, se inscreve aqui no meu canal, que esse aqui é o meu estilo de conteúdo. Além dos artigos que eu coloco no meu LinkedIn, eu gravo esses vlogs trashs e esses vídeos que mostram assim cada uma das etapas desse jogo. E claro, se você tem alguma pergunta que ficou no ar aí e eu não consegui responder durante esse vídeo sobre a regulação, coloca aqui nos comentários. Se eu tiver uma resposta ou pelo menos alguma ideia, eu deixo aqui pra você.